Você entendeu? Por isso que o servo chamado Judas, quando ele foi escrever sobre a salvação, que era comum, assunto comum, que eles estavam sempre falando entre eles, ele viu a necessidade, o Espírito Santo fez ele mudar a pregação e mandou ele falar sobre fé, fala de obediência, de comunhão, porque o povo eles estão sentados achando, Jesus já morreu por mim, não precisa fazer mais nada, agora é só esperar Jesus voltar que eu vou salvo. Tem pessoas que estão assim, e Deus não mandou a gente ficar esperando Jesus voltar achando que estamos salvos. Ele nos salvou e mandou a gente trabalhar, quer dizer, obedecer, pregar, te prega o Evangelho. Ele mandou a gente, ele nos deu várias ordens, e nós precisamos, pela fé, obedecer, confiar no Senhor. No que Ele nos determinar, nós precisamos estar ali na obediência. Aí nós vamos estar vivos na presença do Senhor Jesus. E aí o mal não tem como te usar. Não tem como. E se ele tentar te usar, pelo contrário, Deus vai. Quanto mais você for perseguido pelo diabo para tentar parar o Deus, mais a onda vai crescer. Porque você está vivo na presença de Deus, Ele vai glorificar o nome dEle na tua e na minha vida. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Então, ora. Nós vamos orar agora. Ora todos os dias, meu Deus, não deixa eu morrer espiritualmente falando, não deixa eu ficar enganado dentro da igreja. Nós não podemos se enganar, porque o mal, ele não vai esperar a gente morrer, não, para atrapalhar o Deus, porque depois que a gente morrer, já era. Ele vai querer esperar só a gente morrer espiritualmente falando. Tem uma morte espiritualmente falando, a pessoa já não ouve mais a Deus, não vive em comunhão, vive fazendo tudo errado do jeito dela, e aí a vida dela não vai ficar de acordo com o que Deus planejou para ela, porque a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Mesmo que eu não estou falando que nós vamos ter sempre a vida um mar de rosa, vai ter lutas, mas no meio da luta Deus vai nos dar vitória. No meio das guerras vai vir vitória, se nós estivermos vivos na comunhão com Deus verdadeiro, sendo fiel, honrando a Ele, fazendo o melhor para Ele. Porque se Jesus nos reconciliou com Deus, nada mais nos condena. Se Jesus nos conciliou com Deus, eu estava até conversando com a minha esposa sobre a fé. Eu estava falando para ela, imagina você, sua filha chegar aqui na sua casa, cheio de dor, sentindo uma dor horrível e gritando e falando, eu estou sentindo dor, você vai ficar em paz? Pelo contrário, você vai procurar remédio, você vai se movimentar, você vai procurar remédio, se não tiver remédio, você vai sair com ela correndo para o hospital, porque a dor, ninguém suporta a dor. Como que pode Deus, sendo nosso Pai, imagine se seu filho está ali na tua frente, sentindo dor, tu vai ficar parado? Não vai. Você vai agir em favor do seu filho. Porque é seu filho, você sente a dor que ele está sentindo. Acha que Deus está parado, vendo a gente sentir dor? Não, Ele quer agir, mas só que para Ele agir, Ele precisa que a gente creia. Eu estava falando dele no exemplo dos 4 leprosos de Samaria. Os 4 leprosos que foram expulsos da cidade, estavam na porta da cidade, do lado de fora, no deserto praticamente, esperando a morte porque eram leprosos. Porque antigamente não podia o leproso estar no meio da sociedade. Então eram excluídos, eram expulsos da cidade e ficavam lá fora do outro lado até ou ser curado ou morrer. E eles estavam lá e aí eles começaram a conversar entre si, porque Deus gosta de pessoas de atitude. A atitude de fé, a atitude em busca da vida, em busca de Deus, a atitude para... Deus só não gosta da pessoa parada, acomodada. Ele gosta de pessoas agindo, com atitude. E esses homens estavam lá sentados. Aí começaram a conversar. Nós vamos ficar aqui parados. Vamos ficar aqui sentados esperando a morte? Na cidade não adianta nós tentarmos entrar na cidade, porque há fome na cidade. Eles foram expulsos da cidade, mas a cidade veio uma crise lá, todo mundo morrendo de fome, não tinha comida, não tinha alimento. Então eles falaram, se a gente entrar na cidade, não adianta a gente tentar na cidade e ficar lá com a nossa família,
porque nós vamos morrer lá de qualquer jeito. Se nós ficarmos sentados aqui, nós vamos morrer. Se a cidade for, vai morrer, porque não há alimento na cidade. E aí eles pensaram, então, a gente vai morrer de qualquer jeito. Então vamos então em direção aos nossos inimigos, assírios, lá no acampamento deles. Se eles nos deixar viver, tão somente viveremos. Se eles nos matar, tão somente morreremos. E aí eles decidiram, os 4 leprosos, levantaram os 4 leprosos, caminhando em direção do inimigo. Da terra do inimigo, porque não adiantava eles entrar na cidade que estava todo mundo morrendo de fome. Ele ia morrer de qualquer jeito. Ele não queria morrer. Então eles, vamos lá, vamos tentar sorte ali. Vamos ver se vamos ter alguma vitória lá. Só que Deus, diz a palavra que Deus ouviu eles, viu a atitude deles. E Deus foi e fez os inimigos, lá o que estava acampado, ouvir como se tivesse um grande exército vindo contra eles. E aí os inimigos começaram a fugir desesperados, fugirem, e deixaram lá ouro, prata, vestes, as melhores vestes, comida, fartura e através de fartura. E agora Deus mudou a situação daqueles homens por causa de uma atitude de fé. Eles não aceitaram, ficaram parados. Eles agiram a fé. Deus honrou eles. Agora, lá na cidade, eles queriam voltar para a cidade, eles voltaram para lá anunciar que havia fartura agora. E aí, pergunto para você, Naamã, ele era leproso, mas ele foi colocado para fora da cidade? Não. Sabe por quê? Porque ele tinha dinheiro, ele era um homem de posição. Então ele não foi botado para fora da cidade. Ele continuou, mesmo sendo leproso, escondido dentro das armaduras, a sua lepra, ele continuou na cidade, junto com a sua família, vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas os pobres, que eram os 4 leprosos, rapidamente, os pobres eles querem humilhar, jogaram os pobres para fora. Mas agora os pobres estavam ricos, porque Deus amou a fé deles, e eles se ganharam a riqueza, e o que a cidade não tinha, eles tinham, que era alimentos. E agora eles chegam lá, nós temos alimento. Vocês estão aí morrendo de fome. Vocês colocaram a gente para fora da cidade porque nós somos leprosos. Nós estamos lá, ficamos lá no deserto esperando a morte. Só que agora nós temos comida, vocês não têm. Se vocês não deixarem a gente entrar, vocês vão morrer de fome, porque a gente sabe onde tem comida. E a gente está agora rico. Se a gente não entrar aqui, a gente vai entrar em outra cidade, porque o dinheiro, sabe que o dinheiro compra o homem, né? Compra o homem que não tem Deus, o dinheiro compra. O homem que não tem Deus, o dinheiro compra. Então, se eles não entrassem ali em Samaria, eles iam entrar em outra cidade, porque agora eles estavam com dinheiro, estavam com prata, ouro e comida. Então, aí, o povo de Samaria já não importaram mais com a lepra deles, eles voltaram para a cidade. Deus muda a história da gente quando a gente tem fé, mas o diabo quer impedir que a gente use a fé, quer dizer, que a gente obedeça e faça a vontade de Deus. Porque uma vez a gente não fazendo a vontade de Deus, a gente vai morrendo espiritualmente falando, vai morrendo, vai chegar uma hora que a gente vai estar em decomposição na nossa vida. Aí ele vai mostrar, tá vendo a vida do fulano que está na igreja, como é que está? Você vai para a igreja para quê? Olha a vida do fulano que está na igreja 10 anos e não muda nada. A vida do ciclano está na igreja 10 anos, e aí? Olha a vida desse pastor, está na igreja 10 anos, e olha como é que ele vive. Você vai para a igreja fazer o quê? O que ele prega, ele não vive. O que ele prega na palavra, eu não vejo na vida dele. Então Deus não permitiu que o diabo levasse o corpo de Moisés. E nós não podemos permitir que o diabo use a nossa condição, que nós não vamos permitir a morte espiritual. Nós não vamos permitir a morte espiritual. Vamos buscar a comunhão, viver a fé, para estarmos vivos diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e não vamos permitir que Ele faça a sua obra através da nossa vida, ou destrua a obra de Deus por meio da nossa vida. Está amarrado em nome de Jesus. Amém, igreja? Vou orar para Deus poder colocar no seu coração essa fé, que você possa guardar na tua mente o que você aprendeu aqui hoje, que é poderoso para nos abençoar em nome de Jesus. Amém?
Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Senhor, o mal é verdadeiramente, o diabo trabalha dessa forma. Ele trabalha para nós não vivermos na comunhão, na obediência ao Senhor, não vivermos pela fé, e depois ele vem, porque quando a gente não vive dessa forma, a gente vai morrendo espiritualmente falando por não obedecer, o pecado vai predominando, e o inferno vai predominando, o sofrimento vai reinando, e aí ele quer esperar o momento certo para poder usar a nossa vida como uma arma nas mãos dele para destruir o teu reino e impedir que outras vidas cheguem a ti. Mas ele está amarrado em nome do Senhor Jesus, porque se depender de nós, Senhor, nós vamos estar vivos diante de ti, vivendo a fé. Nós estamos salvos, mas salvos que vivem na obediência, que vivem na comunhão, que vivem, meu Pai, dentro da tua vontade. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Então, se tem alguém aqui que está morto espiritualmente falando, que não consegue mais ouvir a tua voz, não consegue mais reagir na obediência ao Senhor, respondendo ao Senhor em obediência, que o Senhor venha dar a pessoa, venha arrancar esse espírito de mortandade, esse espírito que quer, meu Pai, impedir que o teu reino e a tua vontade venha sobre a vida dessa pessoa. Repreende todo mal em nome de Jesus. É o que eu te peço, meu Deus. Toca com as tuas mãos nas nossas vidas, e aquilo que estiver desagradando ao Senhor, aquilo que estiver contrariando a tua vontade, que nós possamos estar alimentando, praticando, vivendo, que o Senhor venha repreender em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, meu Senhor. Eu entrego nas tuas mãos a igreja, nas tuas mãos o teu povo, nas tuas mãos aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. Amém? Já está abençoado. Por isso que nós vamos fazer a vigília do avivamento. A vigília do avivamento, avivamento significa comunhão, intimidade, fé, obediência. Quando a pessoa vive em comunhão, na intimidade, na fé, na obediência a Deus, ela está avivada. Nós precisamos buscar sempre o avivamento. Por isso que nós vamos fazer esse ano. Esse ano é o ano do avivamento. Nós vamos, sábado dia 29 de março, nós teremos a próxima vigília do avivamento, de 20 horas até meia-noite. Nós vamos se dedicar nessa vigília, buscar, orar, clamar a presença de Deus, vamos adorar, vamos ter palavras para nos alimentar espiritualmente falando. Amém? Nós não podemos quebrar essa corrente da vigília, porque é isso que nos mantém vivos. É essa busca incessante, essa busca constante à presença de Deus, que nos mantém vivos na sua presença. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou fazer a oração final agora. Nós vamos com nossos lares abençoar. Levanta as mãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, a honra e a glória hoje e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz, não só hoje, mas amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Bem forte a nossas palmas para Jesus. Para encerrar o nosso culto, Deus abençoe a todos.